Bom dia, aqui é a tia de Bereia e a gente vai para uma meditação agora de manhã. A gente medita pouco, né? No mundo que a gente vive, nossa mente passa de uma informação para outra muito rapidamente. A gente não gosta de ficar com a gente mesmo, é meio perturbador, né? Então a gente liga o som, ao mesmo tempo que a gente liga um canal de notícias, ao mesmo tempo que a gente rola o feed do Instagram, porque ficar com a gente mesmo para meditar é insuportável. Então a nossa mente fica cheia de barulho, cheia de informação, cheia de flash, e a gente não consegue chegar a lugar nenhum e só fica cansado. O estresse e o cansaço na nossa mente chegam a níveis insuportáveis. Por isso que a gente começou uma série de meditação e hoje a gente vai falar sobre medo de Deus. Tem gente que tem medo de Deus, tem gente que não tem. Hoje, depois desse evangelho libertino, da graça libertina, que os púlpitos passaram a pregar, a grande maioria não tem medo de Deus mais. Afinal de contas, dizem que Deus do Antigo Testamento era um Deus ruim, vingativo, que matava as pessoas, muito bravo, muito irritado. Mas que depois de Jesus, Deus é um Deus de amor, de graça. O que será que isso quer dizer? Dizem que Deus é um Deus fiel. A Bíblia diz isso, que Deus é fiel. Lá no Novo Testamento, mas ele diz a que ele é fiel. Deus é fiel a si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. Ou seja, o que isso quer dizer? Sabe aquela pessoa de caráter que não se corrompe? É isso. Deus tem caráter. Ele não se corrompe, ele não muda, ele não se deixa subornar. Ele não é uma coisa que pelas costas ele faz outra coisa. Ele não diz não querendo dizer sim, ele não diz sim querendo dizer não. Ele é uma pessoa íntegra, fiel a si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. Porém, o mesmo texto que diz que Deus é fiel a si mesmo, diz também que se nós o negarmos, ele também nos negará. Esse Deus do Novo Testamento, que os teólogos da teologia, a reforma protestante, os reformadores, os livros que você lê, os pastores de sapatênis, né? Os evangelistas, como David Leonardo, por exemplo, aquele evangelista coach raso, que fala o que sua alma quer ouvir, eles dizem que Deus não se importa com seus erros, que você não importa o que você faça, Deus não abre mão de você. Eu quero dizer para você que esse Deus Papai Noel, esse Deus príncipe da Disney, ele não existe. Deus não mudou. Ele é vingador no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. É isso que a gente tem batido na tecla. Tanto fogo consumidor no Antigo Testamento, quanto fogo consumidor no Novo Testamento. Em Hebreus 10, do 26 em diante, vai dizer isso. E Jesus, aquele cordeiro mudo que foi como ovelha muda ao matadouro, não é mais esse Jesus que pintaram para você e que não existe nem na época que ele andou na Terra. Ele era fofinho. Pelo contrário, ele era bem contundente. Ele também era fiel a si mesmo. Ele também não se negava, nem negava a sua natureza. O próprio Jesus dizia que permanecia no amor do Pai, guardando os mandamentos do meu Pai, fazendo a sua vontade, dizia Jesus. Vê João 15. E esse mesmo Jesus, hoje glorificado à direita de Deus, é um Jesus terrível, cujos olhos são chamas de fogo. Aquele Jesus que apareceu para João quando ele estava exilado na ilha de Patmos para morrer por sua condenação, né? Todos os apóstolos foram caçados como animais. Ah, esse mesmo João que costumava deitar a sua cabecinha no ombro de Jesus, sabe aquela música? Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora, sabe esse louvor?
que hoje na igreja canta muito louvor secular, né? Canta evidências e tal. Então, esse louvor de encosta sua cabecinha no meu ombro e chora tem a ver com João, o apóstolo amado, que se considerava muito amado por Jesus, e ele tinha essa liberdade, né? Tanto que na última ceia tem lá Pedro cutucando João por baixo da mesa, enquanto João estava com a cabecinha no peito de Jesus ali, para perguntar quem era o traidor, e Pedro ficou cutucando João embaixo da mesa, né? Esse mesmo João na ilha de Patmos caiu como morto quando viu Jesus glorificado. Ele não estava mais encostando a cabecinha no ombro de Jesus. Não, não. Esse Jesus glorificado me dá medo. Ele tem olhos como chama de fogo. E não só o Pai dele é vingador, Deus permanece vingador, como o próprio Cristo, o Cordeiro, virá cheio de ira, pisar o sangue dos pecadores, espalhar o sangue dos pecadores por muitos estádios. Então a pergunta é: eu devo ter medo de Deus? Bom, se Deus é o mesmo fogo consumidor, se Deus é o mesmo Deus vingador do Antigo Testamento, porque a cruz crucificou o pecador e não a Deus. Deus não nasceu de novo depois de Jesus. Deus não fez terapia. A gente tem um livro chamado Deus se Converteu, onde a gente pensa um pouco sobre isso. E Jesus, que dizem que é amor, fofinho e entende os seus pecados, ele virá pisar o sangue dos pecadores, como está em Apocalipse. Devo ter medo de Deus? Vou fazer mais uma reflexão com você. Vamos ajudar você a pensar, vamos meditar. Bom, Deus, a Bíblia diz que aquele que teme, que tem medo, não é aperfeiçoado no amor, porque Deus é amor. Mas o contexto disso é o contexto de pecado, de você ir a Deus, pedir perdão, ir a Jesus, confessar o seu pecado. E porque eu e você recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual a gente clama Pai. Porque Abba nada mais é do que Pai lá em Israel. Quando um menino, a gente acompanha uma pessoa de Israel, lá de Nazaré, inclusive, e ele chama o pai dele de Abba, porque é como se fosse Daddy, Father, or Padre, Papá, Pai. Então não é Abba, Pai, uma expressão. Abba, porque não foi traduzido corretamente, mas a gente chama Deus de Pai pelo Espírito de adoção. Então, qual é o contexto que o amor de Deus me livra do medo? É porque é aquele medo que faz eu me esconder de Deus. É o único temor que eu não posso ter, me esconder de Deus. Aquele temor que fez Adão e Eva se esconderem. Quando eles pecaram e viram que estavam nus, e Deus veio conversar com Adão, com o homem, como ele fazia todos os dias na viração do dia. Ele não encontrou Adão. Ele disse: Adão, onde estás? E Adão disse: eu vi que eu estava nu, eu tive medo e eu me escondi. Este medo que faz com que a gente se esconda porque pecou é o único medo que a gente não pode ter. É o único medo de Deus que a gente não pode ter. Aquele medo que faz a gente se esconder de Deus. Mas quando eu peco, eu vou até a Deus confiando no amor dele, de que ele vai me perdoar, vai me ajudar a sair fora daquele pecado e não praticar mais. O evangelho eterno é aquele que o anjo vem em Apocalipse pregando, aquele que temei a Deus e dai-lhe glória. Temer a Deus é um respeito, sim, mas é um medo também, porque ele é fogo consumidor. O medo produz tormenta. Que medo é esse que produz tormenta? Diz a Bíblia, no Novo Testamento. É o medo com ansiedade do futuro. Este medo produz tormenta. Agora, temer a Deus, que é fogo consumidor, é legítimo. Deus não é complacente com o pecado, nem com o pecador. Ele não ama o pecador, ele amou o mundo inteiro e deu o seu filho.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, quem rejeita o Filho e não o obedece, permanece debaixo da ira de Deus. Então fica a reflexão, a meditação para o dia. O pecador tem sim que ter medo de Deus e medo do Cordeiro, que vai vir pisar vingar o seu sangue derramado na cruz. O medo que eu não posso ter é quando eu peco, o medo que faz eu me esconder de Deus. Pelo contrário, o amor de Deus me dá a garantia de que se eu chegar arrependido e clamar Pai, Ele vai me ajudar a sair da encrenca do pecado e a vencer o pecado. Se eu confessar o pecado, Ele é fiel para perdoar o pecado e me purificar da injustiça. Então, o único medo que eu não posso ter de Deus, que eu tenho que entrar com confiança, é na hora de confessar o meu pecado, ao invés de me esconder quando eu pecar e ver que eu estou nua. Mas o medo do fogo consumidor e do Deus vingador, eu preciso manter, porque ele continua assim depois de Jesus. E o próprio Cristo se tornou cheio de ira e vai voltar, cheio de ira, para pisar o sangue dos pecadores, para espalhar o sangue por muitos estádios. E as pessoas vão falar para os montes desabarem em cima deles, porque para escondê-los da ira de Deus, da face do que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Fica essa reflexão para mim e para você hoje. Medo de Deus. Você tem?